E hoje falamos sobre a importância da leitura. Todo mundo sabe que incentivar esse hábito desde criança é fundamental, mas qual o tipo certo de livro para cada fase dos pequenos? Eu e o repórter cinematográfico Ricardo Rangel fomos conhecer algumas histórias para saber como os pais e professores estimulam a leitura. Veja na reportagem. No espaço cor-de-rosa da pequena Júlia, o colorido dos livros se destaca. Aqui estão os preferidos da menina de apenas 7 anos. Ela ainda não consegue ler sozinha, mas fica encantada com a desenvoltura do pai. Foi quando eles ouviram um barulho alto, um barulho bem no mato, lá longe, debaixo da neve. É ela quem escolhe as histórias. Eu gosto mais do que tem animais. O gosto pela leitura é tanto que os contos já competem com os brinquedos. Quando a Júlia e o primo Guilherme se reúnem, a sala se transforma num verdadeiro teatro. Dá pra ver que o paizão se desdobra para dar vida aos personagens. Acostumado a contar histórias para a filha desde que ela era bebê, o gerente de loja percebeu que a leitura tem que mudar conforme a criança vai crescendo. Quando ela era bebezinha, eu acho que assim, caras e bocas não fazia tanta diferença, era mais som. Hoje, assim, você faz uma gracinha, faz uma brincadeira, acho que ela interage melhor e assim, ela presta mais atenção. Quando o pai não está em casa, o primo de 10 anos assume o posto de contador de histórias. Essa é uma forma de treinar cada vez mais a leitura. No mundo inteiro para salvar um morango vermelho maduro. Deu um urso esfomeado. Aí quando ela for maior, ela pode contar para outras crianças que não sabem ler também. Nesta escola de Mogi das Cruzes, ainda na fase de alfabetização, os alunos já aprendem a dividir experiências. A cada 15 dias, eles contam para a sala um pouco da história que leram em casa. Hoje é domingo, pé de cachimbo, cachimbo é do barro, bate no jarro, jarro de ouro, bate no touro. O Henrique convive com os livros desde bebê. Ele é filho de escritor e ilustradora. Tem uma estante enorme, tão enorme, que era do tamanho da minha porta. E os seus pais costumavam ler para você? Eles começaram lendo e depois eu comecei a ler. A professora garante que o contato com a leitura é fundamental para o bom desempenho dos alunos. Um bom leitor com certeza vai ser um ótimo escritor, vai interpretar as suas histórias ou mesmo os textos que lhe forem propostos. Então a gente acredita que a leitura é sim, desde lá de trás, desde do berço, super importante. Eu já vou aprendendo como é que fala as palavras e os acentos onde tem que pôr e se precisa de 2 letras. Ficou mais fácil tudo isso depois que você aprendeu a ler sozinho? Ficou muito mais fácil. O mundo das palavras está cada vez mais criativo. Nesta feira de livro que fica no shopping de Mogi das Cruzes, a gente encontra várias novidades. Este aqui, por exemplo, é só abrir que ele vira um castelo. Este outro vem com fantoche. Os pais podem brincar com os filhos durante a leitura. A Giovana veio dar uma voltinha por aqui. Ela tem 9 anos e adora os contos que envolvem princesas. O brinquedo não chama muito atenção, não. Pra mim, eu gostaria do livro, mas como eu tenho uma irmãzinha, eu daria a luzinha pra ela. Existe essa diferença mesmo? Os pais têm que estar atentos ao tipo de livro para cada idade? Na realidade, a criança acaba sinalizando qual o livro que é mais adequado para ela. A criança, a partir dos 4 anos, ela começa a formar o pensamento, então ela tem uma preferência para atividades mais psicomotoras, ou alguma coisa que possa desenvolver mais a criatividade. E a partir dos 8, que ela está mais voltada à alfabetização, então mais relacionada às letras. E a Viviane está grávida de 7 meses e já veio comprar um livrinho para o bebê. É importante a gente já conversar com o neném desde a barriga, né? E sendo professora, a gente sabe da importância da leitura para a criança. Desenvolve a aprendizagem simbólica, que é a visão, a audição, além do contato com o bebê, né? Então, desde a gestação é muito importante, sim.
E a psicopedagoga que você viu na reportagem, Fátima Rosana Cavenaghi, está aqui com a gente. Bom dia. Bom dia. Fátima, ler é um hábito? Com certeza, é um hábito que deve iniciar desde a gestação, como a gente viu na reportagem, né? Então, todas as noites, ler para o bebê, mesmo na barriga, assim que ele nasce, continuar lendo, fazer com que esse hábito torne-se um ritual. Colocar a criança para dormir, fazer a leitura, porque você tem o contato com a criança e você consegue ir desenvolvendo os outros sentidos do bebê também. E os pais, eles servem como exemplo? A gente viu aí um paizão ler toda noite para a filha, a gente viu a grávida já comprando livrinhos para o bebê. Os pais têm que dar o exemplo? Eles também têm que, de repente, adquirir esse gosto pela leitura? Eu costumo dizer que quando a gente se torna pai e mãe, a gente é obrigado a se tornar uma pessoa melhor, porque as crianças imitam tudo que a gente faz, né? Então, esse hábito, se ele for reforçado, no início a gente lê para os bebês, lê para as crianças e ter esse hábito de leitura para as crianças verem a gente lendo, verem o interesse que a gente tem também pela leitura. E ter disponível livros que eles vão perceber que é alguma coisa importante, né? E qual o momento certo de incentivar que a criança leia o seu próprio livro? Porque às vezes acontece do pai contar a história e é super legal, mas que momento ter esse equilíbrio? Olha, a partir de agora você vai contar a história para o papai, ou para a mamãe, ou para os irmãos? A partir da alfabetização, que para cada criança acontece numa idade, né? Não tem uma idade tem a idade média, né? Que vai por volta dos 5, 6 anos de idade, mas quanto mais a criança for motivada, quanto mais a criança for reforçada com a leitura, mais cedo acontece esse processo de alfabetização. E aí a gente pode até fazer uma brincadeira, uma noite a criança lê, uma noite os pais leem, e assim ela vai adquirindo o hábito. E qual o momento, você disse que tudo depende muito da criança, né? Essa fase de alfabetização. Existe um momento que, se a criança não evoluir, é o momento de procurar ajuda? Desde do desenvolvimento da fala, né, do andar, tudo isso deve ser acompanhado porque tem uma idade, uma base que a gente tira para que esse desenvolvimento aconteça. Mas por volta dos 6, 7 anos, se não aconteceu um envolvimento maior com o aprendizado da leitura e da escrita, aí a criança ou os pais devem procurar ajuda, sim. É um conjunto, então, de informações. Que se acontece o atraso da fala, o atraso do andar, então existe todo esse processo e deve ser acompanhado desde o início, né? Que se começa a perceber por volta dos 3 anos, isso tudo já não aconteceu, então pode ser indício de algum transtorno, de algum atraso. Aí é bom procurar uma ajuda profissional. É bom procurar, com certeza. E a campanha Natal de Todos Nós, que é uma parceria da TV Diário com uma empresa de transportes, incentiva a leitura. Para participar é muito simples, basta doar um livro e um brinquedo, tem que ser tudo novo. Tem muita gente esperando, a gente vai ver na reportagem. As crianças ainda têm os brinquedos que ganharam no ano passado. Cauê, de 10 anos, reconhece que perdeu algumas cartinhas do jogo, mas continua sendo o preferido dele. Ana Paula, de 6 anos, não desgruda do boneco de pelúcia. A mãe, Giovannicle, tem 5 filhos. Ela conta que nessa época do ano não tem condições de dar presente para todos. Ainda mais que em janeiro tem que comprar material escolar para os filhos. Os presentes que as crianças ganharam na campanha fez toda a diferença. A carinha deles, o brilho no olho quando chegou o ônibus, quando desceu o Papai Noel, acho que é aquela festa, tudo junto, né? A mistura, aquele encanto do Natal, é muito bom. Cauê e Ana Paula foram 2 das crianças que no ano passado receberam presentes da campanha O Natal de Todos Nós. Uma parceria da TV Diário com uma empresa de transporte coletivo de Mogi das Cruzes e apoio do jornal O Diário. Foram quase 5.000 crianças presenteadas e mais de 8.000 itens entre brinquedos e livros. Este ano são 21 postos de arrecadação espalhados pela cidade.
Podem ser doados brinquedos e livros novos. Não pode ser usado. O brinquedo faz a criança sorrir. E a gente entende que o livro vai mudar de fato o futuro da criança. Faz com que ela viaje, ela não tenha limites na sua imaginação. Isso muda a postura de uma criança dentro de casa e na escola também. Para fazer a doação, basta ir até um posto de coleta e depositar os brinquedos e livros nestas caixas. A ideia está agradando a população. Eu, como professora, acho super importante. Por quê? Para incentivar, né, as crianças, os adultos, principalmente, né? O Brasil é um país onde a leitura não é divulgada, né? É baixo o índice de leitores. Então, campanhas como essa são interessantes porque, assim, a criança, ela quer o brinquedo, claro, ela é uma criança. Mas o livro, ele também chega como presente. Seria uma forma de incentivar a leitura? Assim, é interessante porque é uma maneira de mudar a imagem do livro, né? Colocar o livro como alguma coisa divertida, que vai trazer prazer. Então, transformar o livro num presente de Natal também faz parte do hábito, né? de ter prazer, né? Enxergar a leitura dessa forma lúdica é muito legal para a criança desde pequenininha. Agora, Fátima, a gente sabe que os livros eles estão mais criativos, vêm com alguns jogos, brinquedos, mas como atrair as crianças para a leitura diante de joguinhos de computador, dessa tecnologia tão avançada, dos tablets, enfim, como mostrar que os livros são importantes e podem ser interessantes? A criança ela deve ser disciplinada, né? Então, como faz parte do hábito, da rotina da família, primeiro acompanhar. O tablet não tem como a gente tirar da criança os jogos de computador, mas os pais têm que acompanhar, têm que ver que tipo de jogos que eles estão jogando e sempre dentro de um equilíbrio, né? A criança precisa ser norteada. Então, usar sim os jogos, que não, é muito difícil impedir que isso aconteça, mas apresentar outras opções, principalmente para favorecer a socialização, porque a criança no computador, ela se isola. E no contato familiar, oferecer essa possibilidade é muito rico também. Só que precisa os pais tomarem essa iniciativa. Na reportagem, você tocou num ponto muito interessante. A criança, ela dá sinais do tipo de livro que ela deseja ler de acordo com cada fase da vida, né? Como os pais devem ficar atentos? Tem que levar as crianças para escolher o livro? Eu acho que é muito interessante ter criar esse hábito também de levar a criança a livrarias, mostrar para a criança novos espaços, não só relacionado à informática, mas tem livrarias tão bonitas que as crianças se divertem tanto, mas sempre a criança tem que ser direcionada. Os pais precisam respeitar o gosto das crianças, porque na realidade não importa o que as crianças estão lendo, importa que elas criem o hábito e gostem de ler. Então, dentro da área de interesse de cada criança, é muito importante permitir que ela explore essa área de interesse através da leitura. E aí esse hábito ela vai levar por toda a vida. Com certeza. Então, se for uma menina que tem tantas preferências, ou os meninos, não importa qual área, desde que ela sinta prazer em desvendar esses novos mundos, né, da leitura. Fátima, muito obrigada pela sua presença. Obrigada a você. Bom dia. Bom dia.